Olá, galera. Mais uma vez reunidos para descobrir coisinhas sobre o corpo humano. Aluno Biomed, continuação desse sistema sensorial. Nossa aula anterior foi sobre visão. Wanda, não. Visão. A mesma piada infame. Então agora vamos falar a respeito da audição, o sentido da audição. Tranquilo? Bom, anatomia. Aqui nós temos uma tal de orelha. Orelha. Sacou aqui o brinquinho de coraçãozinho, super fashion, né? Então, orelha. Aqui nós temos o chamado ouvido externo. Ouvido externo. Galera, esta aqui, ó, é a chamada membrana timpânica. Tímpano ou membrana timpânica. Uma membrana flexível, a tal da membrana timpânica, beleza? Então, o ouvido externo vai até o tímpano. Após o tímpano, nós temos o chamado ouvido médio. Ouvido médio quer dizer a membrana timpânica é o que separa o ouvido externo do ouvido médio. No ouvido médio, nós temos o que, ó? Estas estruturas aqui são chamados ossículos da audição. 3 ossinhos bem pequenininhos. Um tal de martelo, uma tal de bigorna e um tal de estribo. Martelo, bigorna e estribo. Ó, em conjunto são chamados ossículos da audição, contidos no ouvido médio. Galera, esse tal de estribo, sabe por que o nome dele? Estribo. Vai me dizer que você nunca montou a cavalo. O cavaleiro coloca o pé no estribo, joga a perna para o outro lado e monta no seu cavalinho. Estribo, para o cavaleiro montar. Alguém achou que lembrava um estribo do cavaleiro e deu o nome de estribo para esse ossinho. Martelo, bigorna e o estribo, então, são os ossículos da audição, tá? Bom, continuando. Esta estrutura aqui é chamada de labirinto. Ó, tudo isto aqui é o tal do labirinto. Então, gente, o labirinto, ó, está localizado no ouvido interno. Labirinto no ouvido interno, os ossículos no ouvido médio e do tímpano até a orelha é o ouvido externo. Já deu para entender, definir essa parte, né? Esse tal de labirinto é uma estrutura localizada, ó, dentro deste osso aqui, o chamado osso temporal. Dentro do osso temporal, uma estrutura óssea conhecida como labirinto. Galera, nesse tal de labirinto, nós temos duas partes distintas. Muita calma nessa hora. Estou tirando aqui os ossículos da audição. Você já gravou quais são eles, né? Então, observe, ó. Isto aqui, tudinho, é o labirinto. Só que parte do labirinto é dedicada à audição. Parte do labirinto vai realizar o sentido da audição. Esta região aqui, a região da cóclea. E parte do labirinto vai ficar responsável pelo sentido do equilíbrio. É o chamado vestibular. Oi? Vestíbulo. Aparelho vestibular ou simplesmente vestíbulo? Ô, Helder, vestíbulo tem a ver com equilíbrio? Sim. Tá brincando, né? Não, não tô. Acredite se quiser. Vestíbulo tem a ver com equilíbrio. Então, ó, labirinto, parte do vestíbulo, equilíbrio, cóclea em relação, parte tem a ver com a audição, tá bom? Sentido da audição. Bom, importante você, vestibulando, saber que no labirinto, ó, nós temos bem aqui uma membrana flexível. Esse ossículo chamado de estribo, ele fica batendo
numa membrana flexível na parede do labirinto. Esta membrana flexível aqui, onde o estribo vai ficar batendo, é a chamada janela oval. Membrana flexível que vai dobrando, vibrando de acordo com as batidinhas ali do ossinho chamado de estribo. Tá bom? Galera, dentro da cóclea existe um líquido. Então aqui, ó, eu agora vou pegar só o labirinto. Aqui então, ó, a tal da janela oval, membrana flexível, beleza? E lá dentro do labirinto, na região da cóclea, nós encontramos células dotadas de cílios, células ciliadas. E essas células ciliadas, elas estão contidas num líquido que preenche a cóclea, o chamado líquido coclear. Nome bastante lógico, né? Líquido coclear. Preenche o interior da cóclea. Esse líquido, então, ele fica aqui, ó, banhando os cílios dessas células. Tranquilo? E a partir dessas células, desses cílios, vão ser formadas terminações nervosas. Terminações nervosas que irão dar origem a nervos. Vão formar um nervinho. Nervo para o lado direito, nervo para o lado esquerdo. Lembrar que você tem 2 ouvidos, tem 2 labirintos, 2 cócleas, portanto, tá? Bom, qual o nome deste nervo? O nome deste nervo. Então, ó, adaptando aqui a nossa figura maior. As fibras nervosas que surgem da cóclea vão formar um nervo chamado de nervo coclear. Logicamente, né? Cóclea, nervo coclear. Mas não esqueça, o nervo coclear, ele também é chamado de nervo auditivo. Nervo auditivo. E tem vestibular que chama de nervo acústico. Nervo coclear, ou nervo auditivo, ou nervo acústico. É o nervinho que tem a ver com o sentido da audição. E detalhe, lembrar que esse tal de nervo acústico, ele tem neurônios originados a partir da cóclea, tá? Células ciliadas lá da cóclea. E você lembra, você sabe para onde vão os impulsos nervosos desse nervo? Sistema nervoso, a parte de cérebro. Lobo frontal. Raciocínio, comportamento, controle dos músculos esqueléticos. Parietal, atividade sensorial, dor, calor, tato, frio. Occipital, visão, lembra? E o lobo temporal, temporal, justamente onde fica o labirinto. Lobo temporal é o da audição. Então esses impulsos nervosos vão ser enviados para a região temporal do cérebro, tá? Bom, antes de eu mostrar para vocês qual é o caminho percorrido pelo som, vamos aqui dar uma olhadinha nesta tal de tuba auditiva. Galera, olha o detalhe. A partir do ouvido médio, ouvido interno, nós temos um canal de parede cartilaginosa. Ó. Imagine, um tubo de parede cartilaginosa. É uma cartilagem elástica, que nem a da própria orelha. Uma cartilagem bastante flexível, tá bom? Esse túnel cartilaginoso, ele vai terminar lá dentro da faringe. Lembra?
Depois da boca, vem uma tal de faringe. Ô professor, um túnel de cartilagem que vai do ouvido médio e do ouvido interno até a faringe? Sim. Galera, esse túnel de cartilagem é chamado de tuba auditiva. Tuba auditiva ou tuba de Eustáquio. Cuidado para não confundir com a tuba uterina. As tubas uterinas são as tubas de Falópio. Aqui são as tubas de Eustáquio. Então, quer dizer o seguinte: se nós pegarmos um cadáver, e serrarmos o cadáver assim, ó, em duas bandas laterais, vamos ver lá na faringe do cadáver 2 orifíciozinhos, que são os orifícios das tubas de Eustáquio. Se nós colocarmos ali um aramezinho ficar enfiando, ele vai sair pelo ouvido. Um túnel de cartilagem que vai do ouvido até a faringe. Por isso, galera, às vezes a pessoa está com infecção de garganta, uma faringite braba, com bastante secreção purulenta, faringite bacteriana severa. Aí o doutor examina a garganta do paciente com a sua lanterninha e em seguida ele examina o ouvido também. Por quê? Ele quer observar se tem pus visível por trás da membrana timpânica. É que por essa cartilagem aqui, bactérias da faringe podem chegar até o ouvido. Quer dizer, uma faringite pode virar uma otite, ou uma otite virar uma faringite, ok? Aí vem a pergunta, mas por quê? Por que nós temos esses túneis de cartilagem que vão da faringe até o nosso ouvido? A importância das tubas de Eustáquio, ou tubas auditivas? Tá, vamos lá. Suponhamos que, de repentelho, uma pessoa esteja subindo. Oi? Subindo. Subindo o que, professor? Subindo de avião. O avião está decolando. Ou alguém, aproveitando o feriadão, está subindo a montanha. Santa Teresa, Domingos Martins, por exemplo. Enquanto a pessoa sobe, o que acontece com a altitude? Enquanto a pessoa sobe, a altitude vai aumentando. E o que acontece com a pressão atmosférica? Lembra da física e da geografia? A pressão atmosférica diminui. Redução da pressão atmosférica. Então, jovem, aqui, ó, presta atenção. Tem cavidade aqui dentro. Tem cavidade aqui também, certo? Você concorda comigo que nestas condições aqui, a pressão externa atmosférica está baixando? Como a pressão externa, a atmosférica está baixando, a pressão aqui dentro do ouvido, médio e interno, passa a ser maior que a pressão atmosférica. Olha o que acontece com o tímpano. O tímpano é forçado para fora. A pressão aqui está maior que a pressão aqui. Tímpano forçado para fora. Vai dar aquela sensação de dor, pressão nos ouvidos, não vai? Aí mais, para a gente poder ouvir direitinho, a membrana timpânica, ela tem que ficar vibrando. A membrana timpânica tem que vibrar para ficar batendo no martelo. Membrana timpânica vibrando, batendo no martelo, para que haja a condução mecânica do som. Como a membrana timpânica foi pressionada para fora, ela fica afastada do martelo, então não vai ter esse contato. Você está prejudicando a condução mecânica do som. Então, além da pressão da dor nos ouvidos,
Oi, vai dar aquela sensação de surdez. Oh, meus ouvidos estão entupindo, não estou te escutando não, fala mais alto. É assim mesmo? Então, o que vai acontecer com essa cartilagem? Lembra, pressão é força sobre área. Já que aqui dentro a pressão está maior, essa cartilagem, ela vai esticar, ó, ela vai dilatar. Você vai aumentar a área. Como você está aumentando a área, aqui você vai reduzir a pressão. Então, já já o tímpano vai voltar a fazer contato com o martelo e a transmissão mecânica das ondas sonoras vai voltar ao normal. É isso, professor, que acontece? É isso que acontece, galera. Então, aqui, ó, no nosso esquema, redução da pressão atmosférica, então quer dizer que a tuba de Eustáquio, ou tuba auditiva, né? Botar tuba auditiva, melhor para os vestibulares. A tuba auditiva, ela dilata. Portanto, agora é só você fazer o raciocínio contrário. Pense, se a pessoa estiver descendo a montanha, ou se o avião estiver pousando, o que vai acontecer? Enquanto a pessoa está descendo, a altitude vai baixando. A pressão atmosférica vai aumentando, certo? Como a pressão atmosférica vai aumentando, agora a pressão externa torna-se maior que a pressão dentro do ouvido, após o tímpano. Quer dizer que agora a membrana timpânica ela vai ficar muito colada, ela fica muito colada ao martelo. Como ela fica colada, ela também não vai vibrar. Como não vai ter vibração, também vai ter aquela sensação de surdez, a sensação de desconforto, pressão nos ouvidos. Então agora, a tuba de Eustáquio, tuba auditiva, ela vai ter que reduzir o diâmetro. A cartilagem elástica, ela reduz então o diâmetro, quer dizer então que agora você também vai igualar as pressões dos dois lados da membrana timpânica. Resumindo, vestibulando, se alguém perguntar a você qual a importância das tubas auditivas, resposta, igualar, equalizar as pressões dos dois lados da membrana timpânica quando o indivíduo estiver mudando a altitude, sua posição. Ok? É isso. Professor, essa é a importância? Essa é a importância das tubas auditivas. E você, vestibulando, entendeu por que nós precisamos ter este espaço aqui? Lembra, a membrana timpânica precisa de um espaço para poder vibrar e ficar batendo contra o martelo. Se tudo isso aqui estivesse cheio de líquido ou se fosse sólido, não haveria espaço para o tímpano ficar vibrando, batendo contra o martelo. Ok? Coisas da mãe natureza. Bom, então agora que você já sabe a importância de cada um desses componentes, vamos ver qual o caminho percorrido pelo som? Vamos lá. A sequência do som. Eu não sei se você vai lembrar, mas na nossa aula anterior, na aula sobre visão, eu mostrei assim qual a sequência percorrida pela imagem. Córnea, humor aquoso, aí vem o espacinho da pupila, o orifício, né? Aí depois vem o cristalino, lembra? Aí depois vem o humor vítreo, até chegar à retina, aquela sequência. E no caso do som, qual é a sequência? Vamos lá, ó. O som é captado pelas orelhas. Opa! Orelhas fazendo a captação do som.
O som passando pelas orelhas. Depois, o som passa por dentro do ouvido externo. Ouvido externo. Depois, o som vai fazer vibrar a membrana timpânica. Ó, aqui. As ondas. As ondas sonoras fazendo balançar, vibrar a membrana timpânica. Depois do ouvido externo, o som passa pelo tímpano. O que o tímpano faz? O tímpano, vibrando, vai batendo no martelo. O martelo, ele articula, gente, ó, são ossos, ok? O martelo articula batendo na bigorna. A bigorna bate no estribo. Então vamos dizer que o som agora está passando pelos ossículos da audição. Martelo, bigorna e estribo. Depois do tímpano, o som passa pelos ossículos, os ossículos da audição. Depois o que vem? O tal do estribo, o estribo vai batendo contra a membrana da janela, aqui, janela oval. Depois, então, vem janela oval. Depois, galera, a janela oval, esta membrana do osso do labirinto, então ela vai ficar vibrando. Pense comigo, como a janela oval vai ficar vibrando, quer dizer que aqui dentro, aquele líquido, o líquido que tem dentro da cóclea, vai ficar agitado. Membrana timpânica, janela oval vibrando, agitando o líquido que tem dentro da cóclea. Então, líquido coclear. Vibração do líquido coclear. E no líquido coclear, lembra, lá dentro, tem aquelas células ciliadas. A vibração do líquido vai agitando, balançando os cílios das células, que fazem parte da chamada cóclea, ok? Então, líquido gerando a movimentação dos cílios. E agora, então, nós vamos ter impulsos nervosos. Geração de impulsos nervosos. Potenciais de ação. Gerados pelo nervo coclear. Em seguida, a mensagem chega até o lobo temporal do cérebro. Bom, algumas informações complementares, galera, informações complementares. Olha só, orelha, ouvido externo. O que nós vamos ter aqui é a chamada condução aérea do som. Oi? Lembra? O som é captado pela orelha e as ondas sonoras vão se propagando pelo ouvido externo, certo? É a chamada condução aérea. Condução aérea. Aérea. Ó, ondas sonoras se propagando pelo ar. Condução aérea. Aí veja, o tímpano vai vibrar, os ciclos da audição se articulando, um batendo no outro. Vibrando, janela oval, vibrando o líquido coclear. É uma condução agora mecânica. Opa! Então, até o líquido coclear, do tímpano até o líquido coclear, é a chamada condução mecânica.
do som. Matéria de física. Matéria de física. Professor, qual a importância do som passar do meio aéreo e depois bater em membrana, bater em ossinho e bater em membrana de novo? Tímpano, ossículos, tímpano líquido. A física diz que, não é o Helder, tá? É a matéria de acústica lá da física. A física ensina que quando o som passa do meio aéreo para o meio sólido, ele ganha velocidade. Vá conversar com o seu professor de acústica, tá? Ah, então daqui para cá, o som vai ganhar bastante velocidade. Coisas da mãe natureza. Então, daqui para cá, ganho de velocidade na propagação do som. Show? E, galera, detalhe, não tem a membrana timpânica. Membrana timpânica, você já sabe, né? Aí vem o martelo, bigorna e estribo. Aí depois vem a janela oval, certo? Ó, a membrana timpânica, ela é maior do que a janela oval na parede do labirinto. Física de novo. É que assim, você vai ter amplificação do som. Concentra e amplifica. Física, sua louca, sua danada. Bom, e dos cílios até o lobo temporal, nós vamos ter então a chamada condução nervosa. Alguns chamam de condução nervosa, outros chamam de condução elétrica. Professor, quer dizer então que movimentos do líquido coclear balançando, agitando os cílios, aí vai haver a formação de ondas elétricas. Sim. Gente, física de novo. O nome é transdução. Quando a gente transforma uma forma de energia em outra forma de energia, fala-se em transdução. Ou seja, lá dentro da cóclea vai haver a chamada transdução, energia mecânica sendo convertida em ondas elétricas através do nervo coclear. Então, a informação vai chegar até o seu lobo temporal. Jovens, alunos biomed, para o vestibular, então, saber qual é a sequência percorrida pelo som no nosso sistema auditivo, tá certo? Saber também a importância de cada estrutura. Saber o que faz o tímpano, importância dos ossículos, amplificação. Esse é o sentido da audição. Agora, vamos conversar sobre o sentido do equilíbrio, que também tem tudo a ver com essa parte de labirinto. Ok? Segue a aula. Então, galera, continuando o sistema sensorial, parte 3, equilíbrio. Vamos ver se vocês estão lembrando do beabá. Acabamos de ver a parte de audição, certo? Então, ó, lembra que isso aqui é o ouvido externo, aqui é a membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo, janela oval, e este é o tal do labirinto, não é isso? Bom, vamos lembrar, eu disse que esta parte aqui do labirinto é a cóclea, relacionada ao sentido da audição. E esta parte aqui é o vestíbulo, aparelho vestibular ou vestíbulo relacionado ao sentido do equilíbrio. Gente, então, aqui na parte do vestíbulo, observe, nós temos
estas três estruturas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Estes três são chamados canais semicirculares. Canais semicirculares. Entenderam por quê? Canal com aspecto de semicírculo. Aqui, onde eu estou agora passando o pincel. Esta estrutura é chamada de utrículo. E esta aqui é chamada de sáculo. Credo, professor, o que é isso? Calma que você vai entender tudinho. Canais semicirculares, utrículo e sáculo. Beleza? Estes três em conjunto formando o chamado vestíbulo. Eu estou repetindo tudo para você, então, ficar craque. Vamos lá? Tudo isto é labirinto. A parte da cóclea, audição, e o vestíbulo tem a ver com o sentido do equilíbrio. Ai, ai, para passar no vestibular, além de conhecimento, tem que ter equilíbrio vestíbulo. Eu falei para vocês que da região da cóclea, aqui ó, da região da cóclea partem fibras nervosas. Vão formar o nervo chamado de coclear, tá lembrando? Nervo coclear. Também chamado de nervo acústico ou nervo auditivo. Show? Agora, queridos, reparem isso aqui, ó. Dos canais semicirculares. Também de dentro do utrículo. E de dentro do sáculo partem fibras nervosas. Ah, é? É. Vão formar um nervo, ó, em azul. Vão formar um nervo chamado de nervo vestibular. Professor, você está gozando, né? Não tô não, menino. Não é hora para isso não, seu bobo. Nervo vestibular, que parte do vestíbulo, da região do labirinto chamada de vestíbulo. Nervo vestibular, o nervo do equilíbrio. E, turminha, olha só. Os neurônios que vêm da cóclea e os que vêm do vestíbulo, eles vão passar lado a lado. Eles vão, entre aspas, correr lado a lado por dentro de uma mesma bainha de tecido conjuntivo, uma mesma bainha de TCPD. Lembra que o nome disso é nervo? Então, olha só, estes dois aqui vão se juntar e vão formar um tal de nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear. Se você encontrar por aí alguém chamando de nervo cócleo vestibular, tudo bem, tá valendo. Aí depois, olha só, depois de um curto trajeto, os neurônios novamente se separam. Os neurônios do nervo vestibular vão para um lado, nervos cocleares vão para o outro. Eu já falei para vocês que os neurônios do nervo coclear vão para onde mesmo? Vão para o lobo temporal do nosso cérebro, responsável pela audição. Lembra? Falei agora há pouco. E os neurônios do nervo vestibular, eles vão para onde? Neurônios
do nervo vestibular vão para aquela região do nosso sistema nervoso central, responsável pelo nosso equilíbrio, o tal do cerebelo. Esses neurônios, pessoal, vão parar lá no cerebelo. Entenda, a gente diz que o tal do cerebelo, além da coordenação motora, além da realização de movimentos finos, movimentos sutis, precisos, né? O cerebelo também tem a ver com o nosso equilíbrio corporal, equilíbrio corporal. Mas não esqueça, para o cerebelo manter o seu corpo equilibrado, né, ele precisa saber de algumas coisinhas. Ele tem que receber algumas informações. Olha só, para o cerebelo manter o seu equilíbrio corporal, ele tem que saber primeiro qual é o estado de contração dos seus músculos, o seu chamado tônus, tônus muscular. O cerebelo tem que saber como está o tônus muscular. Gente, o que é isso? Ó, o meu volumoso bíceps. Dentro do meu bíceps tem um monte de células. Quando eu contraio o bíceps um pouquinho, algumas células estão contraídas, outras estão relaxadas. Ó, quando eu contraio mais o meu bíceps, eu aciono mais algumas fibras musculares, outras permanecem relaxadas. Ó, à medida que eu vou aumentando a força de contração do músculo, dentro do músculo, algumas células vão contraindo, outras ainda estarão relaxadas. É isso, é o tal do tônus muscular. Levantar a perna parcialmente, estou contraindo algumas fibras. Levantar mais a perna, estou acionando em alguns músculos mais fibras musculares. Então, olha só, se eu estou pendendo, ó, você não está vendo não, mas eu estou me equilibrando só com a perna esquerda, tá? Se eu estiver pendendo para o meu lado esquerdo, só com a perna esquerda no chão, o meu cerebelo vai estar sabendo que a minha perna direita tem vários músculos, várias fibras que são relaxadas. Então ele vai ter que concentrar mais, estimular mais a contração de quem? De algumas células musculares da minha perna esquerda. Ah, então, Helder, olha só, o cerebelo então tem que saber qual é o estado de contração dos músculos. Claro, o tônus muscular. Gente, olha essa figurinha. Músculo dói. Se você levar uma facada no músculo, ele vai doer. Se você correr uma longa distância sem estar preparado, vai sentir cãibra, fadiga, dor muscular nos próximos dias ou nas próximas horas? Vai, não vai? Então o músculo dói. Sabe por que músculo dói? Você sente a dor? Por causa disso aqui, ó. Tem neurônios sensitivos. Jovem, ó, tem neurônio que é eferente, sistema nervoso de novo, ó, neurônio eferente, neurônio motor, ele é ventral, lembra dessa história? E aqui, ó, tem neurônio que capta estímulos de dentro do músculo, neurônio aferente. Lembra que ele é dorsal? Neurônio aferente, que inclusive, além de mandar impulsos nervosos para o cérebro, também manda para o cerebelo. Então, o cerebelo, ele recebe informações do estado de contração dos nossos músculos esqueléticos, para saber se cada músculo está mais contraído ou está mais relaxado. O que eu tenho que fazer para o meu corpo pendendo para um lado, não tombar? Quais fibras musculares eu vou ter que acionar? Natureza sua linda, né? Mas, prezado aluno, para o cerebelo manter você em equilíbrio corporal, além de receber informações sobre o estado de contração dos seus músculos, ele precisa de uma outra informação. Qual? O grau de inclinação do seu corpo, o grau de inclinação da sua cabeça, para onde o seu corpo está pendendo. Então, essa informação, quem é que vai mandar para o cerebelo?
O labirinto. O labirinto vai ser o receptor, o detector da sua posição corporal. Para o cerebelo, então, saber quais fibras acionar e te manter em equilíbrio, te manter em posição correta, tá? Bom, agora veja que coisa maravilhosa. Eu, pelo menos, acho. Você já está sabendo que o nervo vestibular é o nervo do equilíbrio, o acústico coclear é o da audição. Então, vamos avançar nessa conversa. Aqui, galera. Canais semicirculares, utrículo e sáculo. Canais semicirculares. Pegar aqui 3 pincéisinhos pretos que eu deixei aqui reservados para você. Olha só. Acredite se quiser. Está nos livros e eu já vi no cadáver. Olha isso aqui. Ó, canal semicircular, canal semicircular, canal semicircular. Como eu não sou Picasso, eu não representei aqui no quadro com perfeição. Mas saiba que no seu corpo, em cada labirinto que você tem, os canais semicirculares, eles são assim, ó. Um canal semicircular, ele faz um ângulo de 90 graus com os outros dois. Oi? Um semicircular fazendo 90 graus com os outros 2 canais semicirculares. Caraca, Fessô, é desse jeito? É desse jeito. Sabe por quê? Ó, porque qualquer que seja a posição da sua cabeça, o grau de inclinação do seu corpo, ó, cabeça para frente, cabeça para um lado, cabeça para trás, cabeça para o outro lado. Qualquer que seja o grau de inclinação do seu corpo, pelo menos um dos três canais semicirculares, faz em casa, faz, você vai ver. Pelo menos um dos 3 vai estar no máximo, em 30 graus de ângulo com o chão, a sua base. Ah, é para eu saber muito bem onde está a minha base de sustentação. Não falei? E mais, galera, observe isso aqui. Nos canais semicirculares, existem células que vão detectar, isso aqui, movimento circular que você faça com a sua cabeça. São células para detectar aceleração angular. O quê? Os canais semicirculares detectam aceleração angular. Canais semicirculares, ângulos. Já o trículo, aqui, o trículo. O trículo, vamos ter aqui, células ciliadas que estão na horizontal em relação ao solo. Então, o trículo detecta a aceleração linear, horizontal. O sáculo, aqui, gente, no sáculo tem células ciliadas que estão na vertical. Então, sáculo detecta a aceleração linear vertical. Fazer com pincel que é melhor. Cabeça para frente, cabeça para trás. Corpo para cima, corpo para baixo. Ou movimento de rotação. Caraca, moleque! Sensor de movimento de rotação, sensor de movimento de aceleração linear horizontal, sensor de aceleração linear vertical. O carro está acelerando ou o carro está freando? O elevador está subindo, o elevador está descendo. São sensores que você tem no chamado aparelho
vestibular ou simplesmente vestíbulo. E estas células vão mandar ondas elétricas e impulsos nervosos em direção ao cerebelo. Fantástico, não? Fantástico. Bom, para a explicação ficar completa e você não passar vergonha nem raiva no vestibular, vamos fazer então o seguinte. Aqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui um pedacinho lá dentro de um canal semicircular, tá? Você já sabe, aqui tem células ciliadas, né? Para formar terminações nervosas e gerar neurônios e impulsos nervosos. Pegando então um pedacinho de um canal semicircular e ampliando para você. Células dotadas de prolongamentos, cílios, que vão formar, como eu já disse, terminações nervosas para originar o tal do nervo, o nervo vestibular. Lembra disso? Comentei agora há pouco. Gente, sobre estas células existe uma massa gelatinosa. Massa gelatinosa. Polissacarídeo gelatinoso. E atenção, vocês lembram que dentro da cóclea nós temos um líquido, o chamado líquido coclear? Pois bem, sobre essa massa gelatinosa aqui, também existe um líquido. Galera, é o líquido que preenche os canais semicirculares, preenche o utrículo, preenche o sáculo, tá? Esse líquido é chamado de endolinfa. Credo, líquido endolinfa. Líquido de preenchimento do aparelho vestibular ou vestíbulo. E dentro deste líquido, a endolinfa, existem, pedrinhas. O que? Eu disse pedrinhas. São pedrinhas de carbonato de cálcio. Pedrinhas de carbonato de cálcio. São chamadas de otólitos. Nome científico: os chamados otólitos. Oto, de ouvido, otite, etc e tal. Litos quer dizer pedra. Litíase renal, mesma coisa que cálculo renal, pedrinha nos rins. Otólitos são pedrinhas formadas por cristais de carbonato de cálcio. Show? O que acontece? Olha só, se eu movimentar minha cabeça bruscamente para frente, essas pedrinhas vão para trás. Newton, inércia. Lembra a lei da inércia? Movimento brusco para frente, as pedrinhas vão para trás. Então, as pedrinhas, elas vão tocar nesta gelatina. Vão vibrar mais a gelatina nesta parte aqui do que aqui. Então, eu vou excitar terminações nervosas de uma região do labirinto, outras não. E o cerebelo vai receber essa informação. Então quando eu faço movimentos com a cabeça, eu vou deslocando os otólitos que estão dentro da endolinfa que preenche os labirintos. E os impulsos nervosos gerados vão informar ao cerebelo qual é a posição da minha cabeça
naquele instante, naquele momento, durante aquele movimento. Por isso, turminha, quando a gente faz um movimento muito brusco, rápido demais, levantar muito rápido, balançar a cabeça, ou ficar assim, ó, girando, o que acontece? Dentro da endolinfa, ou no caso das endolinfas, né? Essas pedrinhas, elas ficam assim, ó, agitadas, turbilhonadas, e vão batendo em todos estes cílios, vão vibrando toda a gelatina ao mesmo tempo. Vários impulsos nervosos, o cerebelo não consegue detectar momentaneamente qual é a sua posição, e vem aquela sensação de tonteira. É isso. A propósito, se este líquido, a endolinfa, estiver com alguma alteração bioquímica, talvez glicose demais, talvez um pH levemente reduzido, uma acidificação. Entende que isso pode estimular estas pontinhas, estas ramificações, todas ao mesmo tempo? Então, o que vai acontecer? Eu sinto tudo rodando, tudo rodando. Quando a pessoa está com labirintite, é porque o cerebelo não consegue saber qual é a posição exata da cabeça, do corpo daquela pessoa naquele instante. Por que não? Porque todas estas células, estas ramificações, são estimuladas ao mesmo tempo. Então não dá para reconhecer qual a inclinação do corpo e da cabeça. Repito, isso é porque tem alguma coisa modificando a composição da endolinfa. A acidez, por exemplo, estimulando as terminações todas simultaneamente. Galera, esse é o sentido do equilíbrio. Então, para o vestibular, lembrar, nervo vestibular, tá? Lembrar do cerebelo, lembrar que aqui nós temos o tal do vestíbulo, que é a parte do labirinto responsável pelo equilíbrio. Divirta-se com as questões da apostila, bastante exercícios, para você ver como isso costuma ser cobrado em vestibulares. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado pela atenção. Aqui a gente termina sistema sensorial. Audição, visão e equilíbrio. Um abraço do macrófago. Hasta la vista.